Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu não vou ver mais agora, tá? Deixei desligado aqui o meu WhatsApp. Espero que não aconteça nada. E espero que os comentários entrem também. Amém? Então vamos orar? Vamos pedir para o Senhor falar conosco, que o Senhor possa ministrar o meu coração e que eu possa ser esse canal de Deus na vida de vocês também, para ministrar a palavra de Deus, sabe? Que algo novo ressalte assim nos seus ouvidos, nos teus olhos e faça você se dobrar diante do Senhor e correr para a presença dele, porque esse é o intuito. Quanto mais nós aprendemos do Senhor, que ele nos leve para esse lugar secreto. Esse é o intuito de nós estarmos aqui. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui diante, Senhor, da tua grandeza, diante da tua beleza, diante do teu poder, Senhor. Nós queremos aprender mais de ti, Senhor. Nós queremos aprender mais, ó Deus, da tua presença, mais de quem tu és, ó Deus. Nós queremos ficar fascinados, ó Deus, por ti, fascinados, ó Deus, pela tua presença, pela tua beleza, Senhor, pelos teus olhos. Nós queremos ficar fascinados, ó Deus, por ti, Jesus. Envolve-nos, Senhor, nesta noite sobre aquilo que vai ser falado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com o intuito, Pai, de te obedecer, de aprender, Senhor, de ti, porque os seus mandamentos não são pesados, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos cumprir o teu querer, Jesus. Nós queremos nos aproximar do Senhor, ó Deus. Nós queremos se aproximar do Cordeiro Santo de Deus. Nós queremos se aproximar daquele que João viu, Senhor. Nós queremos se aproximar daquele que Isaías viu. Nós queremos se aproximar, Senhor, diante da tua face, diante da tua presença, Jesus. Vem sobre nós, sobre essa live, Senhor. Oh Deus, leva as nossas mentes, nossos pensamentos cativos a Ti, para que possamos compreender, ó Deus, acerca da Tua palavra, da Tua verdade, Paizinho. Em nome de Jesus, faz isso, nos dirige, nos orienta, Senhor, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, e todos dizem amém, glória a Deus. Eu vi que a pastora também entrou, não consigo ver os comentários ainda, tá bom? Então, se mudar alguma coisa, eu vou de vez em quando dar uma olhada aqui. Meu celular tá no silencioso. Mas se acontecer alguma coisa, cair, vocês me avisam aqui no WhatsApp, tá bom? Bom, sempre deixo aqui uma frase para vocês, para nós iniciarmos. E eu vou deixar aqui. Como resultado de um amor intenso por Deus, temos o prazer em fazer a sua vontade. Vou repetir. Como resultado de um amor intenso por Deus, temos o prazer de fazer a sua vontade. E é tão bom quando nós chegamos aqui nesse capítulo, porque nós falamos acerca de assuntos tão pesados, né? De pessoas assim que realmente negociaram ali a presença de Deus por causa de status, por causa de dinheiro e tantas outras coisas que já foram faladas aqui. E quando agora nós nos chegamos nesse capítulo, né, que nós vamos falar sobre a força da obediência. E aí, enfim, nós vamos tratar sobre aquele versículo que todo o estudo eu tenho falado a respeito dele. Então, seguindo aí, se você já anotou, como resultado de um amor intenso por Deus, temos o prazer em fazer a sua vontade. Duas forças poderosas, grava isso, escreve, deixa aí no seu lugar, no seu devocional, sempre para você voltar, revisitar e para você ler isso. Duas forças poderosas nos fortalecem para obedecer a Deus: o amor a Deus e o temor do Senhor. A nossa vida precisa exibir ambos se quisermos completar a nossa carreira em obediência. Meus irmãos, olha que coisa poderosa. Essas duas forças, elas nos fortalecem a obedecer. O amor de Deus e o temor do Senhor são essas duas forças que vão realmente nos fortalecer a levarmos uma vida em obediência. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu vejo o Senhor, e eu
conheço a respeito dele e isso começa a provocar em mim e você o temor de Deus, e essas duas forças, ela vem sobre as nossas vidas e nos faz andar em obediência. Você consegue imaginar, entender isso? Olha só, vamos ler lá em João 14:15. Eu falei aqui no início do estudo, meus irmãos, se ficarem alguma coisa muito vago, algo que vocês não entenderam, ou que eu não soube explicar muito bem, nos procure na igreja, pode mandar um WhatsApp, conversa, vamos falar sobre, para que não fique nenhuma dúvida. E se eu não conseguir me expressar também de maneira que você conseguir compreender, entender, também tem a pastora Diná que pode nos ajudar, ela vai me orientar e nós vamos crescer junto no conhecimento e na sabedoria de Deus. Então, se ficou alguma coisa que não ficou muito bem explicado, me procura a pastora Diná também, tá bom? Para que a gente realmente possa aprender do Senhor. Como eu tenho dito aqui, né, às vezes que eu até comentei isso, falei, às vezes dá um pouco de vergonha, né? A gente não se acha capaz para fazer algumas coisas, mas o Senhor, Ele nos capacita, e a porção que o Senhor nos dá, assim, que nós possamos crescer realmente. Mas eu tenho dito aqui, é o meu primeiro estudo, então não tenho tanta facilidade para poder, às vezes, falar ou explicar. Mas os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Para perguntar ou tirar alguma dúvida se caso algo não ficou muito bem explicado, tá bom? Então vamos ler lá em João 14:15. Diz assim, lembra que a gente está sempre frisando toda semana: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se você também quiser deixar isso daí anotado, para você também lembrar, se recordar do estudo de hoje, eu acho muito interessante também. Sabe, meus irmãos, quando nós nos apaixonamos, né? Se você já teve algum relacionamento, né, entre casal, homem e mulher, eu tô dizendo aqui, você sabe que quando nós amamos alguém, nós somos capazes de fazer qualquer coisa por aquela pessoa, né? Se você tem um filho, se você tem o seu cônjuge, você sabe que a gente é capaz de fazer qualquer coisa por ele. O amor, por causa do amor, que nós fazemos o que fazemos, né? Eu lembro quando eu e o Quick começamos a nos relacionar, ele morava no interior, eu morava aqui, e a gente viajava à distância para poder se ver e não achava isso difícil e nem complicado. E eu falo que até hoje a gente procura, tanto eu quanto ele, nos desdobrar para fazer o outro feliz, porque existe uma coisa chamada amor, né? O amor é o vínculo, o amor é o elo entre o nosso relacionamento, e a gente se dobra para poder fazer com que o outro seja feliz, para poder fazer com que o outro se sinta também amado, importante, querido. Então, quando a gente olha para esse estudo e a gente lê a respeito desse versículo, nós vemos que só tem uma maneira de nós conseguirmos realmente cumprir, cumprindo esses mandamentos do Senhor, através do amor, desse vínculo, né? E a única maneira que nós temos de amar o Senhor, meus irmãos, a Bíblia diz assim que quando o Evangelho ele é exposto, quando o Evangelho ele é pregado, o pecador ele se arrepende. Só que não fica só por aí. Depois que nós conhecemos a Jesus, nós precisamos nos relacionar com Ele. E como nós nos relacionamos com Ele? Através da comunhão, através da oração, através da leitura das Escrituras. É isso que nos faz amar o Senhor, porque na medida que nós vamos conhecendo o Senhor, mais nós vamos amando o Senhor, mais nós vamos nos apaixonando pelo Senhor. Como eu disse aqui na semana passada, o Senhor, Ele sabe como nos maravilhar, Ele sabe como nos surpreender, e Ele é esse Deus que Ele vem realmente para trazer novidade de vida para nós, né?
Então nós vemos assim que por causa desse amor intenso, né, que nós temos, aqui eu estou falando a respeito do casal, né, por causa desse amor intenso, era uma alegria fazer tudo aquilo que ele desejasse, no caso aqui o meu marido, então era uma alegria fazer tudo aquilo que ele desejava. Por quê? Por causa do amor, por causa do vínculo. E isso exemplifica o que Jesus estava dizendo. Como resultado de um amor intenso por ele, temos o prazer de realizar o seu desejo. A palavra dele não é uma lei repressora, mas é a nossa paixão consumidora. Então, quando nós nos dobramos diante do Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, a beleza, a santidade, o temor do Senhor, essa grandeza, o todo que Ele é, que a gente consegue compreender, né? Porque nós sabemos que a gente ainda não consegue compreender totalmente o Senhor, mas naquilo que nós conseguimos compreendê-lo, isso nos fascina, isso começa a mudar a nossa vida, isso começa a fazer com que nós venhamos realmente nos relacionar com o Senhor pelo vínculo realmente do amor. Aí, como diz aqui, a palavra dele não é uma lei repressora, nós não vemos mais o Senhor como um Deus opressor, que ele oprime, mas nós temos prazer em obedecê-lo. Porque isso torna para nós uma paixão realmente consumidora, né? A gente já não passa mais a ver o Deus da religião, como nós falamos também na aula passada a respeito da lei, o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que a lei me permite fazer e o que a lei não me permite fazer. Mas agora nós temos prazer na lei do Senhor. E a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Porque não é pesado, meus irmãos, obedecer àquele a quem nós amamos. No paralelo que eu falei aqui sobre o casal, não é pesado para mim fazer aquilo que agrada o meu esposo, não é pesado para você fazer aquilo que agrada o seu cônjuge, porque você ama o Senhor. Chegou aqui os comentários agora eu vou conseguir ver vocês, tá? Aleluia, glória a Deus. A Mábia que falou. Robson, você tá aí, meu amigo? Glória a Deus. Seja bem-vindo. Aqui nunca para, viu? Aqui a igreja do Senhor nunca vai parar e nós vamos poder estarmos juntos através desse vínculo aqui da internet. Glória a Deus. Então, meus amores, então, meus irmãos, isso exemplifica o que Jesus está dizendo quando ele fala em João 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor não se tornam mais pesados, porque nós amamos Ele, não é pesado nós fazermos aquilo, obedecemos a quem nós amamos. Amém? Então, o próximo tópico aqui, nós vamos falar sobre agrada-me fazer a tua vontade. Sobre essa perspectiva, vamos observar o rei Davi. Não teria como nós não falarmos a respeito do rei Davi. Davi era um homem que amava a Deus com paixão. Deus disse, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos abrir lá em Atos 13. Atos 13, 22. Gente, eu acho que eu vou começar a ter que fazer minhas lives com óculos, porque eu não tô enxergando. 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como um rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Não havia rebelião voluntária em Davi, o que lhe dava capacidade de fazer toda a vontade de Deus. Ele tinha prazer nas ordens de Deus. Ele não as via como repreensão, mas como um vínculo de um relacionamento com o Senhor.
Davi escreveu muitas vezes a respeito da lei. Vamos ler em Salmo 119, 47? Salmo 119, 47. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Vamos ler também o 24. Aí mesmo, tá? No 119, 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Davi, ele tinha prazer na lei do Senhor. Olha só o que ele diz também: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei das tuas leis. Aí também, no Salmo 119, vamos ler o verso 16. Diz assim: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Você vê que quando nós olhamos por uma perspectiva de amor, de entrega, de relacionamento, as leis do Senhor não se tornam pesadas. Como nós vimos aqui, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados para aqueles que amam realmente o Senhor. Vamos ler também em Salmo 119, 35. Diz assim: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele eu encontro satisfação. A lei do Senhor se torna protetora. Olha que lindo, né? A lei do Senhor, ela se torna protetora para as nossas vidas, porque nós sabemos através da lei aquilo que o Senhor se agrada e aquilo que Ele não se agrada. E o Espírito do Senhor que habita em nós, Ele nos capacita a obedecer, Ele nos capacita a vencer. Olha que coisa maravilhosa! Vamos ler também Salmos 48. Isso aqui é tudo Davi, viu, meus irmãos? 40. Eu não vou ter pressa. Se demorar aqui, depois não conseguir assistir até o fim, meus irmãos, vocês assistem lá no YouTube, tá bom? Salmos 40, verso 8. Diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Aleluia, Jesus. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor e passamos a nos relacionar com Ele, os mandamentos do Senhor não são pesados. A lei do Senhor, como disse Paulo, a lei do Senhor é santa. Porque nós temos agora a direção do Espírito. Nós somos capacitados agora, a partir disso, a obedecer e a fazer a vontade do Senhor. Agora, o próximo tópico, nós vamos falar sobre o amor que gera arrependimento genuíno. Olha só, Davi amava a Deus, portanto, era o seu prazer obedecê-lo. Entretanto, houve um período muito sombrio em sua vida, uma fase que ele se afastou dessa obediência. Ele tomou Betseba, mulher de Urias, o Heteu, um dos fiéis soldados de Davi. E quando Davi descobriu que ela estava grávida, ele tentou ocultar isto do seu marido, trazendo-o para casa para dormir com ela. Quando Urias não quis ter com a sua esposa, porque os outros soldados ainda estavam na linha de frente da batalha, Davi mandou assassiná-lo. Meus irmãos, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente acha que Davi era o super-homem de Deus. Mas não existem super-homens de Deus, né? Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas que erram. E eu acho maravilhoso isso na palavra de Deus, que quando nós nos debruçamos realmente para olhar e para ver a palavra de Deus, nós nos deparamos com homens falhos como eu e você. O Senhor, Ele fez questão de deixar isso nas Escrituras para que nós olhássemos e víssemos que eram pessoas comuns. Moisés era uma pessoa comum.
Eu sei que não parece, mas era uma pessoa comum. Ele também pecou. Davi também pecou. E nós também vamos pecar. Não, como disse aqui no começo do estudo, não querendo pecar, não que um espírito da rebelião esteja em nós, mas nós não estamos livres de cometer erros. E aqui nós vemos a história de Davi, um homem que tem prazer no Senhor. Eu tenho prazer na tua lei. Eu tenho prazer em cumprir a tua vontade. Eu tenho prazer em cumprir o teu propósito. Mas que num momento de sua vida, ele cometeu algo que não agradava o Senhor. Nós não vamos aqui esmiuçar essa história. Se você quiser ler lá depois, está em 2 Samuel. Você pode ler o verso 12, acho que o capítulo 12, um pouquinho para trás, você vai encontrar toda a história. Mas aqui está um homem que amava o Senhor, mas que ainda assim cometeu os seus erros. E aí, continuando aqui a leitura, diz assim: mais uma vez, o profeta foi enviado para confrontar. Davi mandou assassiná-lo. Mais uma vez, o profeta foi enviado para confrontar o rei. Desta vez, o rei Davi foi confrontado pelo profeta. Diante dos erros ali que Davi estava cometendo, né? O Senhor levanta ali o profeta Natã para poder falar com ele, para poder confrontar ele a respeito do seu pecado. Ele expôs a traição de Davi e pronunciou uma sentença sobre a vida de Davi. Então, Natã disse a Davi: agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa. Portanto, com este feito, deste lugar aos inimigos do Senhor. Aos inimigos... deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem. A desobediência de Davi havia aberto uma porta para o diabo. Mesmo que nós estamos vivendo uma vida em obediência ao Senhor, amando a lei do Senhor, fazendo realmente a vontade de Deus, e outrora nós venhamos a cair, nós venhamos a fazer aquilo que não agrada o Senhor. O Senhor, ele ainda, com tudo isso, ele é um Deus bom, ele ainda manda um profeta, ele ainda envia o profeta para nos alertar, para nos trazer a lucidez. Mas olha algo interessante que acontece na vida de Davi após ele pecar. Aqui nesse estudo nós sabemos, lembra da primeira aula que nós tivemos, que a gente falou ali a respeito do mundo espiritual, que a gente tinha que ter essa consciência do mundo espiritual, porque parece que às vezes nós vivemos a nossa vida e nos esquecemos, meus irmãos, que existe céu, inferno, diabo, Satanás. A gente precisa ter essa consciência de que existe um inimigo das nossas almas que está lutando contra as nossas vidas para que nós venhamos perder a nossa coroa, para que nós venhamos perder a nossa salvação. E nós precisamos lutar contra isso para que a própria palavra de Deus fala, né, que é pra gente ter realmente zelo pela presença de Deus, pra gente não perder a nossa coroa na caminhada com o Senhor. Só que aqui, diante dessa atitude de Davi, ele abriu a porta, ele escancarou a porta para que o inimigo entrasse na vida dele. Aí diz aqui, ele deixou a vida, a desobediência de Davi havia aberto uma porta para o diabo. Ela deixou a sua vida e a sua família vulneráveis aos inimigos de Deus, e não apenas os naturais, como também os espirituais. Uma família e uma nação sofreriam por causa da desobediência dele. A nossa desobediência não vai ficar impune diante do Senhor. Não vai ficar impune diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos colher, meus irmãos. Nós vamos colher. E nós não podemos deixar essa porta escancarada para o inimigo vir e fazer o que ele quiser sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ser vigilantes. Vigilantes diante do Senhor. Em meio a este intenso confronto, o amor de Davi por Deus fez com que ele se arrependesse rapidamente e voltasse uma vida em obediência. Vamos abrir lá a palavra de Deus em 2 Samuel 12, 13.
2 Samuel 12, 13. Diz assim, então, Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha só, a gente estava fazendo esses estudos, né, nas semanas passadas, né? E quantas vezes nós ouvimos a mesma resposta? Pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. E aqui não foi diferente. Aqui no estudo, na palavra de Deus, diz que rapidamente Davi, ele se voltou e falou, peraí, eu pequei contra o Senhor. Tanto Saul quanto Davi confessaram que pecaram. Lembra de Saul? Ah, eu pequei. Mas Saul estava preocupado consigo mesmo, enquanto Davi entendeu o coração de quem ele havia decepcionado. Olha que interessante. Lembra que eu tinha falado na semana passada que o problema, a gente até falou a respeito do povo de Israel, que o problema não era a comida, que o problema era muito mais profundo. O problema era um problema no coração. O Senhor, quando sondou Saul ali, que ele falou, eu pequei, ele viu o que estava dentro do coração de Saul. Saul, ele queria ser ali aplaudido pelo povo, Saul queria ser ovacionado ali pelas pessoas, ele estava preocupado com as pessoas que estavam na sua volta. Lembra de Balaão, quando Balaão falou, eu pequei. Quando ele viu a mula ali, quando a mula começou a falar com ele e de repente veio o anjo do Senhor ali de frente com ele e ele falou o quê? Eu pequei, mas aí Balaão estava preocupado com o quê? Com o que viria sobre ele porque ele tinha feito algo errado. Ele estava preocupado com ele mesmo. Mas Davi não, Davi estava preocupado porque ele teve o senso. Ele teve ali o cuidado de dizer, de pensar no coração de Deus. Não estou preocupado com nada, eu estou preocupado porque eu decepcionei o meu Senhor. E aí é que nós vemos realmente o arrependimento genuíno. Davi entendeu que o coração de quem ele havia decepcionado. Diferentemente de Saul, Davi não estava preocupado com seus anciãos ou os homens de Israel, o que eles estavam pensando. Ele estava só diante do seu Deus e só se preocupava com o que Deus pensava. Ele amava a Deus mais do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, sabendo que havia ferido o coração de Deus. Ele não permitiria ser consolado pelo homem. Ele queria se reconciliar com o Senhor. Olha a diferença de um remorso e de um arrependimento. A pessoa que, senti um remorso aqui, eu fiz uma coisa, mas eu senti um remorso. Mas o arrependimento genuíno, meus irmãos, eles não tá preocupado com o fulano, o ciclano, ele está preocupado com o coração de Deus. Nossa, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Vamos ler lá em Salmo 51, 4. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença, e tens razão em me condenar. O coração dele estava quebrantado pelo peso de ter desapontado aquele a quem ele amava. Olha como precisa ser o amor, o vínculo entre nós e o Senhor. Essa foi a consequência mais dolorosa de sua desobediência. Diferentemente de Balaão, não era a espada que Davi temia. Ele não conseguia suportar a distância entre ele e o seu Senhor. O filho de Davi com Betseba morreu. Sua filha foi violentada e profanada por seu
próprio irmão. Um filho assassinou o outro, e depois seu filho favorito se levantou contra ele em rebelião, tomou o trono e tentou assassinar Davi. Depois esse filho foi morto. O preço da desobediência de Davi foi grande, mas Deus o manteve na posição de rei. Davi estava atrás do coração de Deus, enquanto Saul, se você puder anotar isso, Davi estava atrás do coração de Deus, enquanto Saul estava atrás de um reino. Davi foi sustentado pelo seu amor a Deus. Saul foi destruído pelo seu amor por si mesmo. O juízo de Deus pelo fracasso de Davi em guardar a sua lei não fez com que Davi se rebelasse e encarasse a lei como algo impossível. Vocês conseguem perceber que ainda que Davi pecou, ainda que Davi teve as consequências pelo erro dele, isso não fez com que ele, agora não tem mais jeito, eu vou pro mundão. Agora eu vou viver a minha vida do meu jeito, porque eu já errei mesmo, agora eu vou lá e eu vou me lambuzar lá fora no mundo. Não, pelo contrário, ele teve um coração arrependido. Mesmo que doa, mesmo com as consequências aqui de tudo que eu falei aqui que aconteceu com Davi, ele permaneceu. Tudo isso não fez com que Davi largasse o Senhor e fosse viver a vida dele da maneira dele. Ele continuou. E isso provém, meus irmãos, de amor. De amor pelo Senhor, de amor pelo seu mestre, de amor. Continuando aí, em vez disso, ele fez com que ele amasse a Deus ainda mais apaixonadamente, para que ele nunca mais falhasse com ele outra vez. O erro dele, ao invés de levar ele para fora, trouxe ele mais para dentro. Quando nós erramos e nós nos humilhamos diante do Senhor e nós nos arrependemos do nosso erro, o Senhor nos leva mais para dentro. O Senhor nos leva com mais intimidade a Ele. E nós também somos conduzidos a isso, meus irmãos, quando há um arrependimento genuíno na nossa vida. Nós não somos perfeitos. Perfeitos é Jesus Cristo, aquele que há de se manifestar. Mas olha só, nós ainda temos um justo juízo, nosso advogado. Ele ainda está presente, ainda nós temos uma segunda chance. Se você pecou, se você errou, se você se arrepender verdadeiramente, você pode voltar e ainda achar graça diante do Senhor. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Você ainda tem esse lugar, você ainda pode achar, mas você precisa se arrepender verdadeiramente de todo o seu coração. Não pode ser uma coisa como Saul, como Balaão, que nós lemos aqui. Precisa ser uma coisa de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Ele é o nosso advogado, meus irmãos. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Estas duas vidas ilustram o que o Senhor revela através de João 15. Quando amamos Jesus de todo o nosso coração, podemos obedecer a Ele. Tudo que empalidece tudo mais empalidece em comparação, porque nada é mais importante. Ele passa a ser a nossa vida. Tudo empalidece diante do Senhor, quando nós contemplamos o Senhor, quando nós vemos realmente a beleza de Deus, tudo, como diz aqui mesmo, tudo empalidece. Nada se compara, nada pode se comparar diante da grandeza, diante da beleza, diante da soberania do Senhor. Sabe, que você possa ser fascinado, impactado por esse relacionamento, sabe, meus irmãos? Deus, Ele quer se revelar. Deus, Ele quer fazer algo novo sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer manifestar, Ele quer fazer algo novo. Ele quer derramar do Teu Espírito sobre toda a carne. Mas nós precisamos estar disponível nesse relacionamento. Nós precisamos estar disponível nessa entrega.
Nós precisamos estar disponível em oração, não desistir, persistirmos, sermos constantes, porque é nesse lugar onde o Senhor vai falar, é nesse lugar onde o Senhor vai nos revestir. Sabe, eu tive uma experiência tão maravilhosa com o Senhor, uns dias atrás, orando, buscando o Senhor no meu secreto, e de repente, meus irmãos, eu senti assim, um amor de Deus que eu nunca tinha sentido na minha vida. Um amor derramado ali no meu lugar secreto, um amor. E eu ficava, Senhor, o seu amor é tão grande, eu já conheço o amor de pai, eu já conheço o amor de mãe, eu já conheço um amor de esposa, eu conheço o amor de filho, mas esse amor, Jesus, esse amor eu não conhecia, esse amor eu não sabia. O Senhor, Ele tem uma porção. O Senhor, Ele tem uma porção para derramar sobre as nossas vidas se nós estivermos realmente compromissados com Ele, sabe? Compromissados, Ele quer nos revelar. Ele quer se revelar a nós de maneira sobrenatural. Mas nós precisamos estar disponíveis para que Ele possa fazer acontecer esse algo novo que nós esperamos no nosso ordinário, sabe? Porque às vezes a gente vai para a igreja e a gente quer que o extraordinário aconteça naquele lugar. Lógico, e eu quero, e eu anseio. E nós queremos ver as coisas acontecerem. Mas é tão lindo quando nós buscamos o Senhor no nosso ordinário, no nosso secreto, e nós vemos ali o Senhor se manifestar, aonde ninguém tá vendo, aonde não tem aplausos, aonde não tem plataforma. E nós estamos ali na audiência de um homem só, meus irmãos, de um homem só, e Ele tá nos vendo. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. E Ele fala assim, Ele não fala assim, porque eu te ouço. Não, Ele fala assim, porque eu vejo você. Porque eu te vejo. É lógico que Ele nos ouve. Mas Ele nos vê nesse lugar. Ele nos vê. Ele vê que nós fizemos dele ali naquele momento o mais importante do nosso dia. E Ele começa a nos... sabe, a olhar, eu acredito assim, lá de cima e falar, nossa, minha filha tá ali. Minha filha tá ali. Eu vou lá estar com ela. E aí, de repente, sabe o que acontece? De repente, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador. E ele começa a inspirar a nossa oração, e a gente começa a falar com o Senhor pelo Espírito. E o Senhor começa a mover o nosso quarto, e o Senhor começa a mover aonde ninguém está, onde só você e o Senhor está. E nós podemos provar, como diz a palavra de Deus, provar e vede, o Senhor é bom. Nós precisamos aprender a provar do Senhor, a entrar nesse lugar e provar aquilo que o Senhor tem para nós. Essas águas, sabe, Ele ainda continua, meus irmãos, matando a nossa fome. Ele ainda continua matando a nossa sede. Ele ainda continua sendo esse Deus que Ele está ali esperando por você. Esperando por você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus desce do céu, envia ali o seu Filho, que é totalmente 100% homem, 100% Deus, porque Ele queria, meus irmãos, se relacionar comigo e com você. Ele morre, Ele vem como um cordeiro imolado, Ele morre, Ele ressuscita, para que eu e você pudéssemos agora entrar diante do Santo, meus irmãos, com confiança.
para entregar diante do Senhor o nosso culto racional. Sabe o que significa isso? Ele diz que não é para você entrar, sabe, com aquele espírito de comiseração. Ah, Jesus, me perdoa porque eu sou um coitadinho. Ah, eu não... Não, ele fala assim, entrai com confiança diante do Santo do Santo. Entrai, sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele olha para nós, meus irmãos, tem o sangue de Cristo Jesus sobre nós. Nós entramos diante do Senhor justificados, e Ele diz, agora vocês vão entrar diante do Santo, diante do santo lugar, com confiança. E você vai poder falar com seu Pai que te vê, que te ouve em secreto, e Ele te retribuirá pelo que você está fazendo. É isso. E através de um relacionamento com Deus tão santo, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Nós olhamos para Ele e nossos rostos foram iluminados. Nós olhamos para Ele e nós fomos iluminados, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. E eu e você somos justificados diante do Senhor. Eu e você somos justificados. Hoje nós temos acesso a esse lugar e esse lugar está disponível. Nossa, como eu falei para o Senhor, Jesus, obrigada, porque em qualquer hora, qualquer momento eu posso estar aqui, eu posso vir aqui. Eu não preciso esperar agora para estar diante do Santo do Santo, não, eu posso estar aqui em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento. Ele está disponível. Ele está disponível. Para mim e para você, Ele está disponível. Basta você querer. Basta você entrar diante do Senhor confiadamente. Vamos seguir. Nós falamos então a respeito do amor do Senhor e agora nós vamos falar um pouco sobre o temor do Senhor. Lembra no começo que eu falei, duas forças poderosas nos fortalecem para obedecer: o amor de Deus e o temor do Senhor. Que o Senhor possa revelar o quanto você é amado, o quanto você é amada, que o Senhor possa se revelar a você. E que você possa entrar diante do Santo com essa convicção, com essa confiança, sabendo que você é amado. Ele não te vê mais como um pecador. Ele te vê agora como justificado. Ele te vê através do sangue. E por causa disso nós temos o acesso diante do Senhor. A segunda força que fortalece a obediência é o temor do Senhor. Vamos abrir lá em Provérbios 16:6. O 16:6 diz assim: com amor e fidelidade... Peraí. É isso mesmo? Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Vamos ler novamente? Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O temor do Senhor, meus irmãos, é a convicção de quem Deus é. Quando nós deparamos pela grandeza de Deus, quando nós nos deparamos quem é o Senhor, nós trememos diante da presença dEle. Nós trememos, nós tememos também diante da presença dEle. E isso faz com que realmente nos encha de temor. E isso faz com que nós venhamos nos desviar do mal, como diz em Provérbios 16:6. Muito se pode aprender examinando-se os filhos de Israel. Paulo explicou as experiências deles no deserto. Ora,
Tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Devemos aprender com o exemplo deles. Eles perderam a promessa de Deus devido à desobediência, e Paulo explicou isso. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? A desobediência deles não foi devido à falta do conhecimento. A desobediência deles não foi devido à falta de conhecimento. A palavra de Deus havia sido proclamada a eles. Eles sabiam quem Deus era. Pois quais os que, tendo a ouvido, se rebelaram? Fala isso em Hebreus 3,16. Por que então eles desobedeceram a Deus, que havia feito tantos milagres poderosos e vivia no meio deles? Deus resumiu o fato desta maneira. Vamos ler lá em Deuteronômio 5:29. Amém? Deixa eu ler aqui alguma coisa. Glória a Deus. Gente, eu não consigo enxergar nada. Eu tô ruim mesmo. O negócio tá feio. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, a Edna tá aí com a gente também. Glória a Deus. Seja bem-vinda. A Luísa também. Perdi muita coisa. Eu perdi porque eu não consigo enxergar, viu, gente? Deuteronômio 5:29. (5:29). Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer, para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Olha só, lembra que a gente falou no início que o temor do Senhor, pelo temor do Senhor, os homens desviam-se do mal. Então nós precisamos amar o Senhor e nós precisamos temer também o Senhor para que possamos cumprir, obedecer os seus mandamentos. E aqui ele explica por que aquele povo não conseguiam então obedecer o Senhor. Porque quem dera que eles tivessem tal corações que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fossem a ele e os seus filhos para sempre. Eles não tinham um coração dispostos, meus irmãos, a temer o Senhor. Eles não temiam a Deus, portanto, eles não podiam guardar os seus mandamentos. Aquele que teme a Deus determinará em seu coração guardar os seus mandamentos. Não apenas aqueles que ele escolher ou os que forem convenientes a ele. Temer a Deus é tremer na sua palavra. Você não encarará de forma leviana qualquer coisa que Deus disse. Você não encarará de forma leviana qualquer coisa que Deus disse. Cada mandamento é honrado como importante quando nós tememos o Senhor. Vamos ler aqui com atenção a seguinte exortação feita aos crentes no Novo Testamento. Vamos abrir em Hebreus 4:1. Hebreus 4:1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos. Ai, será que na minha tá? Deixa eu ver. Entramos no descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou. A minha tá outra versão, mas eu vou ler aqui por essa aqui. Eu não sei qual é a versão dele. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos, não haja algum de vós que pareça ter falhado. Este versículo nos adverte
a temermos para não deixarmos de entrar na promessa de Deus como filhos de Israel fizeram. Como um crente do Novo Testamento poderia perder as promessas de Deus, Paulo diz: ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Está lá escrito em Hebreus 4:11. Vamos ler também essa versão minha? Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Entenderam? Então aqui ele está alertando que aquelas pessoas, o povo ali de Israel, eles não temeram o Senhor, e Paulo diz que é para nós nos esforçarmos para que nós venhamos entrar no descanso do Senhor, a fim de que obedeçamos o Senhor e que não aconteça conosco da mesma forma que aconteceu com aquele povo. Há uma ligação entre a desobediência e a falta de temor do Senhor. Assim como a obediência está ligada ao temor do Senhor, encontramos a força para obedecer oculta no temor do Senhor. Então, realmente, o temor do Senhor é aquilo que nos fortalece a obedecer a Deus. Olha o que diz também em 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. Quando nós tememos o Senhor, nós estamos sendo aperfeiçoados à santificação. O próximo tópico seguindo, ele nos testa com a ausência da sua presença. O temor do Senhor inclui reverência e respeito, mas não está limitado a estas coisas. É reconhecê-lo com a glória, a honra e a proeminência que somente ele possui. Quando mantemos essa posição no coração, nós o estimaremos, assim como o seu desejo, acima dos nossos próprios desejos. Odiaremos o que ele odeia e amaremos o que ele ama, tremendo da sua palavra e da sua presença. Então, o temor do Senhor também inclui a reverência, o respeito, mas não está limitado somente a isso. Também em reconhecê-lo com glória, a honra, a proeminência que somente ele possui. Então, quando mantemos essa posição no nosso coração, nós o estimamos. Assim, ele está acima dos nossos próprios desejos. Então, nós vamos passar a odiar aquilo que ele odeia e amar aquilo que ele ama. Olha que coisa maravilhosa, né? Creio que Deus reterá sua glória para nos testar e nos preparar. Será que nós o temeremos e obedeceremos a ele, mesmo quando a sua presença palpável não for manifesta? Muitas vezes a igreja moderna se comporta de maneira tão tola quanto os filhos de Israel, se alegrando na sua presença e nos seus milagres, mas pecando quando essas coisas estão ausentes. Os israelitas, eles ficavam muito empolgados quando Deus o abençoava e fazia grandes milagres. E quando Deus dividiu o Mar Vermelho e os levou a atravessar por terra seca, enterrando seus inimigos atrás deles, eles cantavam com júbilo, dançaram e gritaram sobre a vitória. Até parece um culto carismático dos nossos dias. Mas apenas alguns dias depois, quando seu poder não era mais tão aparente e a comida e a bebida ficaram escassas, eles reclamaram de Deus e quiseram voltar para o Egito. Eles se esqueceram rapidamente do cativeiro e decidiram que a escravidão foi melhor para eles. Ai, meus irmãos, como que é um problema sério a memória curta. Como é um problema sério a memória curta.
Quando nós vemos os grandes prodígios e maravilhas, nós nos alegramos como o povo de Israel, como ele disse aqui. Mas quando vem o tempo de escassez, quando o dia mal chega, porque ele vai chegar, ele chega na vida de todo crente, ele chega na vida do justo e do injusto. Como que é a nossa posição quando nós nos deparamos com uma doença? Quando nós nos deparamos com desemprego, quando nós nos deparamos com alguma situação, alguma circunstância na nossa vida, nós continuamos olhando para o Senhor ou já não nos interessa mais? E aí que o conhecimento de Deus, juntamente com o temor do Senhor, ele faz com que vivamos essa vida plena em Deus, ainda diante de todas as circunstâncias e as situações que aconteçam. O Senhor ainda continua presente na nossa vida. Nós conseguimos ainda ver diante do Senhor. E olha só, pensa comigo uma coisa. A única chance que nós vamos ter de louvar e engrandecer o nome do Senhor na dor é agora. Porque na eternidade, a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Vai ser só alegria. Nós vamos nos maravilhar diariamente. Nós vamos passar o nosso tempo em conhecer a beleza do Senhor e Ele vai nos maravilhar. Então é um privilégio para nós hoje podermos, meus irmãos, diante das nossas circunstâncias, diante das nossas dores, diante das nossas aflições, diante da doença, diante do luto, diante de qualquer situação, nós podemos glorificar o nome do Senhor nesses momentos. Tendes por motivo de grande alegria passardes pelas aflições, pelas provações. Paulo entendeu. Olha que coisa maravilhosa! A única oportunidade que você vai ter agora é nesta vida, é nesta terra, de glorificar o Senhor, para quem está de fora, olhar para nós e falarmos da onde vem essa alegria, da onde vem essa esperança, da onde vem essa expectativa, e nós vamos poder dizer da onde vem. Vem do Senhor que fez céus e terras. Foi o Senhor que, por amor de mim, enviou o seu Filho único para morrer pela minha vida. E hoje me justificar, e hoje nos voltar, nos relacionar. A gente vai poder falar o motivo da nossa esperança. E é nesse momento que a gente vai poder dizer, então nós não podemos ficar com mimimi, com chororô, diante das situações e circunstâncias que acometem as nossas vidas, que vêm para abalar a nossa vida. Não, nós precisamos levantar o nome do Senhor, meus irmãos. Ainda que a gente chore e que sofra, que a gente chora mesmo. A própria palavra de Deus diz: chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram. A gente vai passar os nossos momentos de tristeza, de frustrações, mas ainda assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem como nós ficarmos parados diante da glória e da majestade de Deus. Nada mais importa. Quando nós estamos imersos na glória do Senhor, nada mais importa. Nós não podemos ter essa memória curta. Nós precisamos saber quem Deus é, a grandeza, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos apartar disto. Mas apenas alguns dias depois, quando seu poder já não era mais aparente, a comida e a bebida eram escassas, eles reclamavam de Deus e quiseram voltar para o Egito. Eles se esqueceram rapidamente do cativeiro e decidiram que a escravidão foi melhor para eles. Mais tarde, Deus desceu no seu tremendo esplendor no Monte Sinai, envolto a uma nuvem escura para encobrir a sua glória refulgente. Houve trovões, houve relâmpagos, houve terremotos. Ainda não vimos esta magnitude de glória.
Deus havia ido falar com os filhos de Israel e a Moisés. Agora, eles não reclamaram, nem desobedeceram na sua presença temível. Eles estavam assustados e recuaram da sua presença tremenda. Moisés suplicou a eles: não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Observe a palavra de Moisés. A fim de que não pequeis. Deus se revela na sua magnitude, na sua grandeza, no seu poder diante dos filhos de Israel, para que eles, olha só o que ele diz, não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Quando nós conhecemos o Senhor e nós trememos diante da presença dele, na presença dele, nós não pecamos. É muito importante observar a diferença entre ter medo de Deus e temor a Deus. Se as pessoas têm medo de Deus, elas fogem e se escondem dele. Elas não guardarão a sua palavra, porque elas não conhecem o seu coração. Os filhos de Israel recuaram da presença gloriosa de Deus. Eles não temeram o Senhor, eles tiveram medo e eles fugiram, porque eles não conheciam a Deus. Eles não tinham relacionamento com Deus. Eles só estavam ali para aquilo que Deus poderia dar para eles. Na hora que Deus não podia dar mais nada, na hora da escassez, eles simplesmente se afastavam de Deus. E é isso, como eu disse, que vai fazer a gente permanecer no Senhor. É quando nós conhecemos a Deus e nós temos o temor diante do Senhor. Os filhos de Israel recusaram a presença gloriosa de Deus. Meus irmãos, na hora que vier a aflição, na hora que vier a dor, na hora que vier o dia mal, nós precisamos aprender a não fugir de Deus, mas correr para Deus nesse momento. Se você pecou, se você errou, corre para o Senhor. Corre para o Senhor, porque no Senhor você vai achar misericórdia. No Senhor você vai achar misericórdia. E nós precisamos aprender, ao invés de corrermos do Senhor, corrermos do Senhor, corremos para o Senhor. Embora eles tenham prometido guardar a sua palavra, como diz lá em Êxodo 24:13, durante 2000 anos eles não conseguiram fazer isso. Por outro lado, aquele que teme a Deus, mas não tem medo dele, se aproxima mais do Senhor. Assim o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Somente quando nos aproximamos encontramos a força para obedecer. Muitos pais descobrem que os filhos que são mais chegados a ele são os mais obedientes. Já percebeu isso? Que tem alguns filhos que são mais ligados aos pais e às vezes fala assim, ele é o favorito da mamãe e do papai. Mas não é. É por causa desse vínculo e eles obedecem. Eles se achegam mais e nós vemos que esses filhos que eles são mais chegados aos pais, eles são mais obedientes. Então, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais nós conhecemos, mais nós contemplamos o Senhor, mais nós temos essa força para obedecer o Senhor e não fugir do Senhor. Você imaginaria que depois de experimentar toda essa glória, os filhos de Israel obedeceriam, certo? Eu imaginaria. Que depois de tudo isso que eles viram, a gente quando lê o livro de Êxodo, a gente se pergunta, né? A gente fica, nossa, que coisa gloriosa, como eles puderam se perder desse jeito, não obedecer depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles viveram. Mas está aqui. Aí, repetindo aqui, você imaginaria que depois de experimentar toda essa glória, os filhos de Israel obedeceriam, certo? Errado. Enquanto eles recusavam, Moisés subiu ao topo da montanha. Tendo Moisés partido, a presença de Deus não era mais palpável. E o que eles fizeram? Pegaram o ouro das mulheres egípcias que Deus deu a eles e fizeram um bezerro de ouro com ele. Interessante, não?
eles pegaram a bênção de Deus e fizeram dela um ídolo. Será que nós, na igreja, às vezes transformamos as bênçãos do Senhor em ídolos? Mais uma vez, foi a falta de temor e desobediência deles. Mais uma vez, foi a falta de temor que gerou a desobediência deles na ausência de Deus. Quando Deus se afastou ali, quando Moisés subiu no monte e ele ficou ali escrevendo os mandamentos e eles se viram ali achando que nada mais ia acontecer, eles pegaram a bênção que o próprio Senhor deu e fez para eles um ídolo. Será que não é isso que nós também estamos fazendo com as bênçãos do Senhor, como eu li nesse estudo? Será que nós vamos para a igreja em busca de um trabalho e depois esse trabalho se torna muito mais importante do que o próprio Senhor e agora eu não tenho mais tempo, agora eu não tenho mais o que fazer, agora é minha vida. E eu pego a bênção que o Senhor me deu e eu faço dela um ídolo na minha vida? E eu me afasto do Senhor? Isso pode ser tantas coisas. A Estéreo que teve filho e de repente o filho começa a ser o ídolo dela. A faculdade que você tanto ansiava, agora você não tem mais tempo para nada, nem tempo para o Senhor. É para nós refletirmos. Uma reação totalmente diferente ao próximo tópico, diz assim: com José, a história foi completamente diferente. Deus deu a ele um sonho que lhe mostrou que ele seria um grande líder. Ele lideraria seus irmãos e até a sua mãe e o seu pai. Os filhos de Israel tinham uma promessa de uma nova terra, e José tinha uma promessa de liderança. Mas o que aconteceu depois que ele recebeu essa promessa? Os irmãos sobre quem ele governava no seu sonho acabaram lançando-o em um poço. Entretanto, não temos evidência de que José tivesse reclamado de Deus. Depois, ele foi vendido como escravo para uma nação estrangeira por esses mesmos irmãos. Ele serviu como escravo na casa de um outro homem por mais 10 anos. Bom, aqui vai contar toda a história. Eu vou dar uma resumida aqui que já está bem tarde. Então, nós vemos aqui, nesse estudo, começa a ilustrar aqui a vida de José. Que José, mesmo com tudo que aconteceu com ele, mesmo com os dias de escassez, mesmo ele não vendo a promessa, mesmo acontecendo tudo que aconteceu, que ele foi pro calabouço, aquela mulher também veio para seduzir ele negou. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Ele não tirou os olhos do Senhor nem num tempo de escassez, nem num tempo de perigo, nem num tempo de espada. Ele não tirou os olhos do Senhor porque ele temia o Senhor. E foi diferente do povo de Israel, que ao o Senhor ali não mandar para eles o que eles queriam, aquele povo se voltava contra o Senhor. O próximo tópico e último, quase o último, eu vou tentar resumir também. O temor e o temor. Está claro que o temor de Deus nos dá força para obedecer, enquanto a falta dele nos leva à desobediência. Lá em Filipenses 2, o verso 12 e 13 diz assim: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não somente na minha presença, mas também na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade. Então, de qualquer maneira, Paulo aqui estava falando a respeito dele, ele estando ausente, presente ou ausente, que era para eles permanecerem ali no temor ao Senhor, porque o nosso temor, ele não está condicionado aos homens, né, meus irmãos? O nosso temor, ele está condicionado a Deus. E para encerrarmos aqui, Pai Celestial, fogo consumidor. O nosso Deus e Pai, o grande fogo consumidor, aquele que colocou as estrelas no céu com o som, aquele que colocou as estrelas nos céus com seus dedos, merece muito mais assombro do que o que lhe temos dado. Como podemos afirmar conhecê-lo se não o tememos? O temor do Senhor é o princípio e o próprio início do conhecimento dele. Você não começou realmente a conhecê-lo até que adquira o temor dele.
Sim, Ele nos ama. Se você quiser anotar os próximos versículos. Sim, Ele nos ama. Ele é amor. 1 João 4,8. Mas Ele é também fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Ele é o nosso Pai, mas Ele também é juiz de todos. Hebreus 12, 23. Sim, devemos amá-lo, mas devemos temê-lo também. Somos advertidos a considerar a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. O nosso ministério e a nossa obediência a Ele estão incompletos sem essas duas coisas, o amor e o temor. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-o, arrebatando-os no fogo, e de outros tende misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Judas 22, 23. Vamos pedir a Deus para nos encher com o seu amor, que está lá em Romanos 5:5, mas que não negligenciamos o espírito do seu santo temor, que está em Isaías 11, 2 e 3. Estas são as duas forças que nos capacitarão a andar em obediência diante dele. Meus irmãos, eu senti a graça e a presença do Senhor aqui nessa noite. Sabe que realmente o temor e o conhecimento de Deus, que essas duas forças venham nos capacitar a andar em obediência. Vamos pedir para Deus nos encher, mas que não negligenciemos o Espírito Santo do temor. Essas duas forças que nos capacitarão a andar em obediência diante dele. O amor e o temor do Senhor possa realmente conduzir as nossas vidas para que nós venhamos ter essa força em obedecer o Senhor. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei também sobre quem Ele é, como disse aqui nesse estudo, né? Aquele que colocou as estrelas no céu com os seus dedos. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está muito aquém de nós, né? Que a Bíblia diz assim que Ele coloca as águas do mar na concha das suas mãos. Então nós precisamos ter a compreensão de quão grande é esse Deus, de temer, de ter respeito, de ter reverência. Temer realmente o Senhor, mas também se relacionar, conhecê-lo verdadeiramente, para que Ele possa nos capacitar a essa obediência. Na semana que vem nós vamos falar sobre a graça que ilude. E aí nós vamos seguir o nosso estudo. Eu espero que de alguma maneira possa ter te abençoado esse estudo, e nós vamos orar aqui para nós encerrarmos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus, pela tua presença, Senhor, pela tua presença. Nós te louvamos, te engrandecemos por quem tu és, não somente por aquilo que o Senhor fez, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa. Não nos deixa, Senhor, termos a memória curta, Senhor, no momento de aflição, no momento de dor, mas que possamos conhecê-lo, Senhor, prosseguir, Senhor, em conhecer o seu amor, em conhecer quem tu és, ó Deus, que tu és um Deus verdadeiro, bondoso, Senhor. Ó Jesus, vem sobre as nossas vidas, Paizinho. Revela-nos mais do teu amor. Revela-nos mais de quem tu és, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ter, Senhor, o senso, Senhor, de quem tu és, de quão grande tu és, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor realizou, toda a compreensão, Senhor, para que venhamos temê-lo, Senhor, para que venhamos obedecê-lo, Jesus, para que venhamos amá-lo mais e mais, Senhor, a cada dia, Jesus. Impacta no Senhor com a visão, Senhor, com a visão do Senhor, Jesus. Impacta no Senhor com quem o Senhor é, com aquilo que o Senhor representa, Jesus. Nos dá, Senhor, esse peso, Senhor, esse peso da tua glória, Senhor, seja palpável sobre as nossas vidas, Paizinho. Em nome de Jesus, nos capacita a te obedecer a cada dia mais, Jesus. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus. Usa esse estudo, Senhor. Que nós possamos ser despertados, Senhor, através desse estudo, Senhor. Através dessa sua palavra, Senhor. Que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é como uma espada de dois gumes, que atravessa, Senhor, a divisão da alma e do espírito. Ela discerne, Senhor, toda e qualquer situação. Ela discerne, Senhor, esquadrinha o nosso coração. Tira de nós, ó Deus, aquilo que não te agrada, Pai.
Em nome de Jesus, opera, Senhor, sobre nós, sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa capacitar cada um de nós, a fazer a sua vontade. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui alguma coisa. Meus irmãos, quem foi o corajoso que ficou comigo até agora? Aleluia. Gabi. Achei que era Gabi, é Cleuzinha que tá aí. Cleuzinha, obrigada, viu? Mábia também, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, todos que estão aqui, todos que ainda vão assistir, que o Senhor possa falar muito mais ao coração de vocês, amém? E terça-feira, se Deus quiser, se Deus nos permitir, tem mais, amém? Então aguardo vocês aí terça-feira que vem. Paz, Mábia, Deus abençoe. Paz, Marinete.